Olá, meu querido. Chegamos aqui em mais uma questão. Nós estamos fazendo a correção da prova da Unicamp de 2021 para os alunos que iriam prestar aí a parte de biológicas, a área de biológicas e de saúde, né? Uma questão interessante que fala sobre pressão. Provavelmente não foi das mais difíceis que você vai ver aqui nessas soluções, porém que precisa de relembrar de um conceito de pressão hidrostática, né? Esse exercício faz relação aí com o exercício anterior sobre a temperatura do argônio. Procura aqui na playlist que você vai encontrar. Ela ainda fala sobre aquela associação entre a Unicamp e o Fermilab, e ainda no mesmo contexto. Mas aí eu não precisava daquele enunciado para poder entender, é só uma contextualização mesmo. Mas ele nos diz assim, ó, que a pressão exercida na base de certo tanque do Fermilab pela coluna de argônio líquido no seu interior é de 5,6 vezes 10 a quartas newton por metro quadrado. Tá bonitinho para mim, tá na unidade padrão do sistema internacional, então não tenho do que reclamar. Aí ele fala assim, a densidade do argônio líquido no tanque é de 1.400 kg por metro cúbico. Também tá bom para mim, tá na unidade do sistema internacional, então não tenho problemas. Uma informação que ele fala lá no início da prova é que a gravidade a gente deve usar 10 metros por segundo ao quadrado como padrão. A gente vai precisar usar isso. Caso você não se recorde do modelo de solução que a gente fala que a pressão hidrostática é dada pela densidade vezes a gravidade vezes a altura, a gente aqui é a solução mais prática que a gente vai fazer. E a gente vai falar assim, ó, essa pressão dada aqui vai ser dada pela densidade do líquido, que é de 1.400. Aliás, vamos já colocar o valor da pressão, né? A pressão dele é de 5,6 vezes 10 elevado à quarta. A densidade do líquido é de 1.400. Se você quiser, você pode colocar 1,4 vezes 10 a terceira, vezes a gravidade 10, vezes a altura. Ok. Então, como ele não me disse nada sobre que esse argônio está numa superfície aberta, eu posso desprezar a pressão atmosférica. Vamos imaginar que esse tanque está fechado, né? E ele não tem a ação da pressão atmosférica, só a pressão hidrostática sobre ele. E aí, a altura com que nós vamos achar, o H, né? Basta a gente dividir. Então, vai ficar 5,6 vezes 10 elevado à quarta, dividido por todo mundo que está aqui. Ó. Eu vou dividir por 1,4 vezes 10 à terceira, vezes 10. Se você já quisesse colocar 10 à quarta, aqui também pode, porque 10 é a primeira aqui, né? Isso vai ser igual ao meu H. Esse meu H, então, vai ser 5,6 por 1,4, isso vai dar 4. Bonitinho aqui, 4. E 10 a quarta com 10 a quarta daqui, né? Você mantém a base, soma os expoentes, aqui isso aqui vai ficar 10 a quarta. Então, isso daqui pode ser cortado. Ou seja, chegou para a gente aqui a resposta no sistema internacional, que essa altura vai ser aqui de 4 metros. Você que não lembrava do sisteminha de como chegar nessa pressão DGH, de repente o aluno não lembrava da pressão hidrostática, né? Você pode se recordar, e aí eu espero que você se recorde, que pressão é força sobre a área, não é? A gente lembra isso, lembra aquela experiência do prego, né? Quanto maior quanto menor for a área, maior é a pressão naquele ponto. Aí, nesse caso, a gente usa o seguinte, ó, isso aqui é a pressão, vamos colocar a pressão em um líquido, por exemplo. Esse líquido ele vai ter, de repente, a força que ele vai exercer na base vai ser a força peso. Essa força peso sobre a área. E aí, essa força peso aqui a gente usa como massa vezes gravidade, dividido pela área. E essa massa, lembrando também de outra equação, né, que ela é dada como densidade vezes o volume, vezes a gravidade. Essa é a relação de massa. Para quem não se recorda também, vamos colocar aqui, ó, que a densidade de um corpo é dada como massa sobre o seu volume. Como eu tenho que massa multiplicando em cruz, eu descubro que a massa de um corpo é a densidade dele vezes o volume, dividido aqui
Vamos usar aqui as cores certinhas, né? Sobre a área. Só que aí, quando nós temos um cilindro, um tanque, o volume que eu tenho é a área da base. Então, aqui o volume que eu tenho é a área vezes a altura, vezes a gravidade, dividido pela área. E olha o que a gente chega, né? Nós não sabemos que o volume é a área da base vezes a altura, e aí a gente pode cortar essa área. E aí sobra quem? Ó? Sobra que a pressão no líquido é D vezes G vezes H. Se você não se lembrava disso, talvez seria importante fazer essa transformação. Mas se você já se lembrava que a pressão a altura exercida por uma coluna, né? A pressão exercida por uma coluna a determinada altura é dada por dGH, você já podia ir direto. O que eu demonstrei aqui é como se chega nessa equação. Espero ter ajudado você nesse exercício aqui e a gente chega claramente na alternativa B, como 4 metros. Tá bom? Ficou com dúvida ainda sobre pressão hidrostática? Me manda uma mensagem aqui nos comentários para que a gente possa ir trocando essas ideias. É isso aí, mais uma questão feita aqui, uma questão simples que caiu na Unicamp de 2021.